E eu falo, precisa muito de presença. Estar na presença. 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 Eu acho que essa é uma palavra muito importante. Porque, meu filho não come. Mas, às vezes, o não comer é o único jeito que ele achou para você estar na presença com ele. Na presença errada. Então a gente tem os dois lados aqui, o que come demais e o que não come. Sim, sim. Porque se eu não como, minha mãe vai ficar, filho, come, filho, por favor, come. Então, eu tô te dando atenção. A criança, às vezes, ainda não sabe identificar se é boa ou ruim, mas você tá ali, dando a atenção que ela precisa. Eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e hoje aqui estou recebendo a Marina Ossick, que é nutricionista infantil. Maravilhosa, amo de paixão, mas a pergunta que não quer calar: para que é que eu tenho que contratar uma nutricionista se na época da minha mãe fazia o que minha avó fazia e dava certo? Boa pergunta. Acho que essa pergunta leva a gente para outras. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada, né? Obrigada pelo convite. Eu acho que essa pergunta é a chave. Eu sempre falo, não estamos sobrevivendo, né? Temos que viver. Mas eu fiz e não morri. Mas minha mãe deu açúcar. Eu não estou buscando sobrevivência. E a gente vai falar de transtornos alimentares, questões de imagem, muita obesidade, hipertensão, problema cardiovascular. Então, pela capa, tá tudo bonito. Mas e dentro? E houve uma mudança no comportamento humano, né? Muito, a gente chama de transição nutricional. Então, antigamente, mais atividade física, menos industrializado. Hoje em dia, a gente tem telas, ultraprocessados, sedentarismo. Então, que criança hoje que faz 5 vezes na semana? Raramente uma criança faz atividade 5 vezes na semana. Mora no apartamento pequenininho, não tem contato com a natureza. Tem problema com a segurança, exatamente. Então, muitas coisas mudaram. E aí a gente tem crenças, a gente tem estudos, a gente vai mostrando os porquês. Então, trabalhar com nutrição infantil é muito mais falar sobre prevenção do que tratamento, certo? Porque a gente olha no nutricionista e fala, por que eu vou levar meu filho no nutricionista? Ele tá bem, tá comendo de tudo. Não é sobre tratar, eu quero prevenir. Eu quero que essa criança venha até mim para eu não ter que lá na frente tratar, né, uma questão de crescimento, de obesidade, de colesterol. Então, prevenção acho que é a palavra-chave. E você olha a criança como um todo, né, Mari? Porque isso também é a base da terapia floral. Entender que o indivíduo ele não é a doença, ele é o todo, né? E tem a criança que começa a comer as emoções dela, né? Ela tem a compulsão pela ansiedade, é isso também? Sim, porque eu falo, a comida ela é o final, certo? Eu tô ali descontente com alguma coisa, ou pela falta de atenção dos meus pais, ou pela sobrecarga de estudo que eu tenho, sobre pressão de eu ser perfeita, de eu ser a melhor pessoa, eu vou descontar e a gente acaba descontando na comida. Ou até mesmo falta ali de rotina, falta de regras. E aí alguma coisa tem que... Vou abrir a geladeira toda hora, vou beliscar toda hora. A criança precisa de rotina, né? Precisa de rotina. E eu falo, precisa muito de presença. Estar na presença. Presença. Eu acho que essa é uma palavra muito importante. Porque, meu filho não come. Mas, às vezes, o não comer é o único jeito que ele achou para você estar na presença com ele. Na presença errada. Então a gente tem os dois lados aqui, o que come demais e o que não come. Sim. Porque se eu não como, minha mãe vai ficar, filho, come, filho, por favor, come. Então, eu tô te dando atenção. A criança, às vezes, ainda não sabe identificar se é boa ou ruim, mas você tá ali, dando a atenção que ela precisa. Ô Mari, mas as crianças também são espelho dos pais. Então, se eu como respondendo celular aqui, olhando e falando, e minha filha tá vendo isso, e isso é real. Tô falando da minha, porque também isso acontece. Né? Ela também faz. Então, como é que funciona o teu trabalho? Eu tô aqui com a minha filha que não tá comendo bem, come demais ou come de menos, enfim. Aí eu quero... Por que eu vou levá-la até a Mari, para a Mari cuidar dela? E como é que você consegue estender isso para a família? Márcia, meu trabalho só funciona quando a família tá engajada. É 50-50. Eu tenho a minha parte, mas a criança ela não é sozinha. Mas minha filha só come biscoitos. Quem comprou? Quem deixou? Quem não limitou? A família. E aí no consultório eu recebo muito.
a família, eu gosto de receber, tem que vir. Às vezes, pai, vó, quem fica com a criança. Mas você também faz. A criança ela é muito sincera, né? Tá, você também faz isso, tá vendo? Então eu trabalho com as metas para a família. Porque não adianta. Não tem como um serzinho ter essa autonomia, entender. Ela precisa ser educada. E é isso que você falou. Não adianta, não pega no celular. Se a mãe tá ali, se a mãe não tá dando atenção, se eu tô com a TV ligada. Então, a criança realmente é reflexo. Então, quando essa família ela tá engajada e fala, queremos mudar, a criança muda lindamente. É maravilhoso de se ver. Mas a família só procura o nutricionista quando o caldo já entornou mesmo, ou porque você falou da gente prevenir, né? Sim, Como sim. é que funciona isso? Vem lá do começo? Legal. As mães já têm essa consciência quando o neném nasce, já para pedir ajuda? Legal. Eu acho que hoje estamos ainda numa sociedade que vê a nutrição como tratamento. Eu vou para nutricionista para emagrecer, para fazer uma dieta, né? Tô fazendo dieta, não tô fazendo. De semana eu como super bem, de final de semana eu deixo meu filho comer à vontade. A gente vem de uma geração. Só que, a hora que essa criança vem maior, ela vem realmente para trabalhar um problema. Uma obesidade, um colesterol, que é muito mais difícil da gente trabalhar isso. Por quê? Porque eu tenho crenças, porque eu tenho hábitos. E aí a gente tem o outro lado da história. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos estudos e muita procura de pais preocupados desde o início. Então, atendo até na gestação, até mesmo na introdução alimentar. É um dos períodos que eu mais gosto de trabalhar. Porque se eu implemento desde a introdução alimentar essa alimentação saudável, fica mais fácil para a criança. Por quê? Porque já é hábito. Então, a gente fala muito, a gente até conversou, não sei se você lembra, dos 1000 dias, que é um termo assim, que a gente usa muito na ciência, que é aquele período da gestação até os 2 anos de idade da criança. Então, todo mundo sabe que não deve se dar chocolate para uma criança menor de 2 anos. Por quê? Por causa desses 1000 dias. Então, nesse período, é onde a gente programa o adulto. Então, você hoje, depois você vai contar para sua mãe, se você foi amamentado, tipo de parto, como foi. O adulto, ele é consequência deste período. Então, as intervenções que a gente fizer durante esse período até os 2 anos vão impactar na saúde futura dessa criança. As mães, quando engravidam hoje, elas estão muito mais conscientes, sim, então, né? Sim. E, de novo, é uma questão de... Se eu tô com esse bebê, gerando ali um bebê, eu tô em formação. É o período mais crucial que a gente tem. Se eu tenho todos os nutrientes para essa criança se desenvolver, se eu não tenho... As mães tomam vitaminas agora. É super importante. A gente, né, a questão do álcool, não consumir álcool na gestação, o café. Então, já tem hoje, sim, uma preocupação maior com isso. Aí esse período é lindo. Então, a família que faz esse acompanhamento, eu falo que é investimento, é prevenção. Ela não vai gastar lá na frente. Só que se eu tenho uma família com uma criança, às vezes, maior, que vem com esses problemas, eu falo, aí é gasto. Por quê? Porque é pediatra, é nutri, é psicólogo, é fono, é remédio, é suplementação. Então o gasto sai muito maior, é um gasto. Então eu falo, faça o investimento o quanto antes. E essa parte da criança, por exemplo, a criança que não come para chamar atenção, na terapia floral a gente fala que ela é o Vine, é o floral que a gente dá para quando existe uma manipulação, né? A criança está manipulando. Eu não como, minha mãe vai ficar mais comigo, né? A criança ou ela não come, ou ela come demais e a mãe vai começar a impor as regras e a criança manipuladora vai começar a falar usar ferramentas, exato. Você está me deixando com fome, ou você está me forçando eu estou com ânsia, eu vou vomitar, né? Como é? Porque é um jogo psicológico. Sim, tudo isso. E eles conseguem. Eu falo para os pais, eles conseguem, porque aí você está cansado. Eu falo que trabalhar numa seletividade é igual construir uma casa. Dá trabalho, a gente precisa desprender energia, está mais caro do que a gente planejou. Então, por isso que a gente precisa da família ali juntas para não ceder, para colocar ordem, para colocar regras, para impor limites. Criança precisa de limite, certo? Então, ela vai fazer isso mesmo. Ela vai chorar, ela vai vomitar. Ela vai falar, então tá bom, então eu não vou comer mais ainda. Fica 2 dias. E para testar, vamos ver até onde a minha mãe aguenta. Então, isso acontece. Acontece muito. E aí os pais vêm te pedir socorro. E o que você sugere quando eles fazem isso, as crianças
eles começam a medir força com o nosso psicológico, que eu já fico pensando, tô tentando dar brócolis para Nicole e ela põe um pedacinho na boca e faz aquela carinha, eu morro de dó. Eu falo, esquece o brócolis, vamos pensar em outra coisa. Isso é manipulação. Sim, mas também é uma questão de nós adultos, a gente querer sempre ir para o caminho mais difícil, pelo caminho mais difícil. Eu quero dar o legumes que a criança menos aceita. Ou que eu quero. De que é importante, então, me dá essa dica aqui. Então, então é isso. Eu quero que meu filho coma. Às vezes a gente quer. Por isso que a nutrição vai trabalhar isso. Eu vou orientar, eu vou, né, guiar nos processos. Então a gente tem um processo de base. Rotina, menos industrializados, a nossa fala. Porque também, se eu fico falando, meu filho não come, meu filho não come. Ele vai internalizando aquilo. Eu não como, por que eu vou experimentar? Minha mãe falou que eu não como. Não, a gente come. A gente precisa de treinar. Eu sempre faço associações. A gente não vai na escola todos os dias? Você não passa de um ano para o outro. Com a alimentação também não. E nós, como pais, queremos que a criança coma assim. Você vai comer uma vez e não aceita essa cara feia. Não Marina, aceita. Agora uma pergunta muito delicada, que nem estava aqui no nosso roteiro, que me veio agora, porque aqui a gente vai pensando, as coisas bem. Como é que você lida, não sei se você já chega, você recebe muita gente no seu consultório, com as crianças que têm os pais veganos? Como é que funciona isso? Acho lindo e maravilhoso. É mesmo? Mesmo. Eu tenho acompanhado, vamos pensar desde o início, que pais já estão querendo fazer aquela introdução vegetariana ou diminuir. Eu quero que meu filho consuma menos. Já é um público que está chegando até mim. Eu acho lindo por quê, Márcia? Porque quando a gente tira a carne, a gente abre um leque. A gente começa a olhar outros nutrientes, outros alimentos que a gente antes não via. Então, hoje, por exemplo, eu estou falando de classe média alta dos meus pacientes. A gente tem um excesso de consumo de carne. Então, às vezes, um colesterol, uma obesidade vem pelo excesso de proteína, por causa de crença, de dieta. Tem que ter a proteína, tem que ter a proteína. E criança está em fase de crescimento. Ela precisa do pão, ela precisa do arroz, ela precisa de outras fontes que vão dar energia. E essa proteína, essa carne, as pessoas esquecem que tem gordura. Então, essa criança, ela tá ganhando peso, tá com alteração de colesterol pelo excesso. Então, eu acho que o vegetarianismo, ele tá associado muito mais agora às novas famílias ou a crianças muito novas, 3, 4, 5 anos, que rejeitam. E aí os pais ficam, não sei o que fazer. Isso também, a família não é vegetariana, não é vegana e a criança já rejeita. A criança já rejeita. E tem que ser respeitado isso? Não tem que ficar socando na carne na criança? Nada. Eu acho que a nutrição, ela tá para isso. A gente tem alimentos e nutrientes para todos os tipos de escolhas alimentares. Se você quer tomar leite, se você não quer, leite é outro ponto, assim. Hoje não é mais, né? Da nossa época tinha o leite ali com achocolatado. Hoje não tem mais essa criança que toma. Poxa, mas o cálcio, da onde eu vou tirar o cálcio, que é super importante? Então, acho que super dá. Não vou comer carne. O que eu vou comer? Vamos comer feijão, vamos comer lentilha, ervilha, hummus, tapioca. Abre mais o leque. Então, crianças geralmente que comem menos carne têm um leque e são menos desnutridas do que crianças que comem carne. Você sabe que tem uma amiga querida, a Gabi Japur, um beijo para você. E a mãe dela estava me contando, Gabi é professora de yoga, maravilhosa, tem filhos, mora em Ribeirão Preto. Eu amo você, Gabi. E a mãe dela me contou que Gabi nunca aceitou nenhum tipo de carne, pequenininha, e ela, né, Gabi tem mais de 40 anos, e naquela época a mãe dizia, nossa, minha filha não é normal, e a Gabi já nasceu vegetariana, ela até hoje, né, até a mãe entender isso, foi um sofrimento, porque se tem realmente na cabeça que a criança tem que comer o franguinho, a carninha, né, o peixinho, e aí quando não come nada disso, e a mãe teve que se desdobrar, obviamente, mas ela sentia culpa, a mãe sentia culpa porque não conseguia alimentar a menina, que a menina não comia, né? Floral para mãe e pai, para culpa é o pai, né? E nada de culpa, enfim. Mas hoje vem com muito mais, parece que tem muito mais criança que já nasce não querendo carne. Sim. E aí, tudo bem. Tudo bem.
E tudo bem se eu faço um acompanhamento nutricional. Para eu ver o que essa criança está comendo, se eu vou precisar suplementar ou não. Então, isso é muito importante. Quem come carne, geralmente, eu vou pensar numa criança grande, acima de 8, 9 anos. O prato, muitas vezes, é arroz e carne, o que eu pego. A criança que não come carne, ela tem já um leque maior. Ela vai comer uma lentilha, um arroz, um brócolis. É mais colorido, é mais variado. Então, assim, tudo bem, é aceito. Por quê? Porque antigamente era muito pautado na carne e no leite. Carne e leite era a base da... E hoje não é mais. Hoje mudou um pouco os conceitos e está mudando um pouco isso. E como é que funciona a mãe que não sabe cozinhar? Ótimo. Hoje tem muito, né? Eu sou uma delas, não sei. Eu fui criada a macarrão, pizza, mas a minha mãe sempre cozinhou muito bem. E tem muita mãe que não sabe ou que não tem tempo. Como funciona isso também? Sim. Isso é um dos meus papéis também, auxiliar e ver estratégias. Então, quais as estratégias que a gente pode usar para isso? Primeiro, a questão de planejamento. Então, para os meus pacientes, eu tenho materiais que eu forneço, por exemplo, o cardápio da semana inteira. Então, você não vai gastar o seu tempo pensando o que você vai fazer. Que isso é difícil, já né? Economiza. É. Então, o que vai ter de lanche? Eu vou já te dar, já montar tudo para ter essas opções. Segundo ponto, a maioria das cidades, né, vamos pensar cidades grandes, hoje a gente consegue trabalhar com congelados. Então, a gente consegue trabalhar com esses alimentos. Tem lugares que fazem pãezinhos, bolinhos, refeições para crianças. Então, eu acabo indo para esse caminho. Ou se a pessoa tem uma funcionária, eu faço treinamento de funcionários também, né, que é uma opção. Eu treinar minha funcionária, cozinha para a semana inteira, e você tem. Então, o não cozinhar, hoje eu falo que não vou falar que é uma desculpa, mas eu não gosto de cozinhar, ou eu trabalho demais, como que eu faço ali? O que é prioridade? Isso também. Marine, com que idade você tem sido mais solicitada? Qual a idade da criança que os pais te solicitam mais? Nossa, eu acho que tá bem meio a meio, viu, Márcia? Tá bem 6 meses ali. 6 meses? No logo início, quando tá começando a alimentação. E entre 8 anos, a média de 8 anos. Que também é uma fase difícil. Porque às vezes também é um período que você pode, às vezes, ficar um tempinho sem ter ido no pediatra. Né? Passou ali 7, você foi depois de um ano e meio. A hora que foi no pediatra, o pediatra falou, opa, esse peso, os exames estão alterados. Aí me procura. Aí corre no nutricionista. Exato. Entendi. Então, acho que tá bem meio a meio. E a alimentação também pode interferir no crescimento, antecipar a menstruação da menina? Muito! Isso da menstruação, não só menstruação, mas vamos falar de autismo, de TDAH, de Alzheimer, de outras doenças, estão relacionadas muito hoje que a gente vê com os disruptores endócrinos. Então, olha só, dentro da consulta, tanto de coisa que a gente tem que falar. Então, por exemplo, industrializados. Muitos industrializados têm agrotóxico. Então, esse agrotóxico entra no nosso corpo fazendo essa modulação hormonal, por exemplo. E hoje a gente tem, sim, menarca muito precoce. Eu pego, às vezes, meninas de 10, 11 anos já tendo ali a primeira menarca. Vamos pensar outro fator, plástico. Então, tudo no plástico. Né? Tem o BPA. Então, esse material também, vou enrolar a fruta, a comida no plástico filme. Eu tenho esse composto. Maquiagem. Então, não é nutrição, mas eu falo, reforço. Esmalte, desde bebezinho, crianças usando esmalte, maquiagem, essa maquiagem alumínio. Então, aquela gestante que também não se preocupou com produtos, desodorante, shampoo, já vai entrando para esse bebê, vai modulando todo esse sistema hormonal. Nossa, eu não fazia ideia. Chama de disruptores endócrinos. A gente já tem bastante estudo correlacionando isso no sistema hormonal. E aí, quando a criança com 8, 9 anos aprende a comer, você tem todo o acompanhamento, aí depois aí deslancha. Márcia, aprender a comer é eterno. É eterno. Se você mudar de país hoje, você vai ter que aprender. Tudo de novo. Você vai ter que aprender. A comida, ela é aprendida. O ato de comer é aprendido. Então, um outro erro muito comum que é falar assim, Márcia, come aqui, come esse biscoitinho aqui, é gostoso. Eu não sei, é gostoso pra mim, pelas minhas vivências, pelas minhas experiências. Então, o come que é gostoso, eu falo que não é uma frase muito boa de se usar. Experimenta, veja o que você acha. É azedo. Então, eu vou dar um limão pra criança. Não, come que é gostoso. É azedo. Olha, é azedo. Acho que você vai achar azedo. Da primeira vez é ruim.
Às vezes a gente vai, né, precisar ali comer várias vezes, treinar esse paladar. Então, come que é gostoso. Nossa, isso é E verdade. ele não- A gente fala a mesma coisa com aroma, né? De repente falar, esse cheiro é delicioso, você vai sentir acolhimento, que eu Então, lembro da minha avó quando cozinhava. Aí, não, minha avó não cozinhava, minha avó trabalhava Pronto. fora, não tinha tempo, então não é. Exato. Tá Eu dou certo. muito o exemplo da comida japonesa para os meus pacientes, para os pais. Quando a gente come comida japonesa pela primeira vez, eu falo que o peixe incha na boca. Aí o que, que o adulto faz? Come um temaki, come um hot roll, vai misturando para depois ir pro sashimi. Duvido, não sei vocês aí, mas poucas pessoas já começam a comer japonês comendo sashimi. Então tudo é aprendido. Você come uma vez, tomar café sem açúcar. Tem que treinar. Treinamento. Então, é gostoso, é igual a questão da vacina. Ah, você vai tomar vacina, não vai doer. Vai doer. A gente precisa falar a verdade. Olha, eu não sei, vamos treinar? Por isso que eu falo de falar, não come. Não é que você sempre comeu. Mas vamos treinar? Vamos uma vez? Vamos mudar a textura? Vamos mudar. Isso que eu tava falando, que a gente quer o que a gente quer oferecer. Eu vou oferecer beterraba na sua casa. Me dá um exemplo de alimento, um legume que você come. Que eu como beterraba. Beterraba. Adoro beterraba. Qual o jeito que você mais gosta de comer beterraba? Cozinho ela e como ela cozidinha. Você tempera? Às vezes tempero com salzinho e azeite só. Legal. Aí, às vezes, você vai lá pra sua filha e fala, ai, come que é uma delícia, porque eu gosto. Ela come e fala, coisa molenga. Ela odeia. E aí a gente esquece que eu posso fazer chips de beterraba. Por que eu posso colocar beterraba na tapioca? Que eu posso fazer beterraba crua? Que eu posso fazer suco? Que eu posso fazer molho de macarrão? Então a gente vai abrindo o leque de textura, de sabor. E você tá ali tentando na beterraba cozida. Come beterraba cozida. Então, esse teu trabalho também de abrir a cabeça dos pais. De tipo de preparo, do seco. Às vezes a criança prefere um chips. Vamos fazer um chips que é tipo um salgadinho? Vamos mudar o tempero? Vamos colocar uma lemon pepper? Vamos colocar só azeite? Vamos colocar limão? E o começo, para a criança está lá com 8 anos, eu estou usando até como exemplo a minha, que não come bem assim, ela não aceita todas as coisas. Para mim já é um estresse de sentar com ela e ficar, vai, Nick, experimenta. Eu fico estressada e fico pensando. O ali fica pesado, né? E quando eu era pequena, minha mãe me fazia comer, senão eu apanhava. Tem que comer. Então, o comer, eu dizia, nossa, hoje vai ter macarrão com alite. Eu odeio alite, odeio o cheiro de alite, e se eu não comesse, eu apanhava. E isso é sério. Então, o dia que eu senti o cheiro, eu já sabia que ia apanhar, porque aquela comida era horrível para mim. Então, eu fico pensando muito no trauma do sentar e ter que comer, não é também? Isso acontece muito, por isso que não existe forçar. A gente está falando de um serzinho que merece ser respeitado, que tem suas preferências. Antigamente, a gente não tinha um filho só, tinha muitos filhos, era o que tinha. Então hoje também tem muito isso. O que você quer comer? A gente dá muita opção para criança. A gente que também assim, não, vou falar, Márcia, vamos pedir um iFood hoje? O que você quer? Aí a gente abre o iFood e fica lá. Agora você fala assim, Márcia, vamos pedir um iFood? Você prefere pizza ou hambúrguer? É isso que a gente tem que fazer com a criança. Olha, o que você quer? Banana ou maçã? Você que vai comprar, você vai dar a opção de autonomia. Uau, que dica incrível. Então, isso também, de não forçar. Porque eu vou criar associação. É chato. Putz, eu vou ter que sentar lá, vou ter que ouvir, eu não vou ter prazer de experimentar, de explorar. E o comer, ele segue uma sequência. Ninguém come direto na boca. Você olha, você cheira, você vê textura, para depois comer. E a gente quer que a criança o quê? Já abra a boca e coma. Então a gente precisa respeitar isso. A criança trabalha muito com o lúdico também, com desafios. Você tem alguma coisa que você não come? Que você não come assim, que você não gosta muito? Alite. Ok. Peixe cru e carne vermelha. Ah lá, peixe cru. Não como. Não, você parou de comer ou você nunca comeu? Nunca comi, já tentei. O cheiro me faz mal. Então, tá vendo? O cheiro, antes de você botar na boca. É o cheiro. Eu tenho outros sentidos. A gente fala de comida de hospital. Comida de hospital. Por quê? Porque o cheiro entrou, você já fez a associação. Então, a gente tem que trabalhar com a criança com lúdico e vem cozinhar. Eu tenho agora um programa de culinária com uma chefe de cozinha. Eu vou com a criança pra cozinha. Porque eu vou ensinar habilidades, ela vai estar ali manuseando. Então, quem passa pela tua consulta tem um programa também de culinária. Dentro também.
Que legal. Se você quiser adquirir esse serviço fora também da consulta, Que funciona. legal. Então você dá todo o aparato Tudo. que a pessoa precisa Tudo. para poder fazer aquela criança Exato. comer bem. Porque a criança precisa entender de onde vem. Esses Como dias eu que- comprei até cacau. Então eu botei no meu Instagram. Nunca tinha comprado cacau, nunca tinha comido. E fui lá, fui olhar, fui desbravar. Eu acho que isso é importante. A gente dá esse espaço. Ó, precisa comer, é importante explicar, mas vamos usar as estratégias. E a nutrição faz isso. Eu faço isso, eu dou as ferramentas e te guio. E às vezes a gente quer começar pelo Como é final. que você faz com as emoções, com a ansiedade? Sim, acho que isso é um dos pontos Em que importantes. ponto a ansiedade impacta, né, na nutrição infantil? Muito que aí eu tenho as minhas amigas psicólogas. Que legal. Precisa de Porque, um grupo multidisciplinar. Sim, quando a gente fala meu filho não come, a gente tem duas vertentes. Uma comportamental, que é isso, o pai tá ali e não tá dando atenção, e uma fisiológica. Se for fisiológica, eu vou mandar para fono. Se for comportamental, eu vou trabalhar, mas se eu ver que às vezes essa criança tá com muita pressão, às vezes é uma mãe que tá toda hora falando de corpo, de roupa, e essa criança tá ali ouvindo e internalizando, eu vou trabalhar com a psicóloga. Então eu vou fazer esse trabalho multi, sim. Então não tem... A comida é o final. Se eu tô... Nem até essa semana eu peguei um menino... Semana de prova. 11 anos. Prova. Os pais ali na pressão, tem que estudar. Me estudando muito. Ele tá comendo, tá ansioso. Então não é nem a comida. Ele tá descontando essas emoções na comida. Porque eu não tô tendo prazer. Meus pais estão me cobrando. Onde eu tenho prazer momentâneo? Na comida. Então, as emoções, sim. Ninguém senta mais na mesa, igual antigamente. Não, Da comensalidade. Vamos, até a gente aqui, né? Eu sou acelerada um pouco, até, ó, tatua e respira. Por quê? É a técnica do respirar, de centrar, não tem de rotina. presença, exato. Come Antigamente, rápido. Comia blá, blá, na blá. frente da televisão, agora na frente do Sim. celular, né? Porque a criança come, né? Ah, mas eu boto o celular, ela come. Então, É exatamente isso. eu tô empurrando pra... Sabe o quartinho da bagunça? É aquilo lá, eu vou empurrando. Uma hora, a gente vai ter que abrir pra limpar. Então, eu acho que uma fala muito importante sua aqui é que a comida é o final. Então, tem todo o restante, Sim. tem um monte de coisa antes. Por isso, se eu começar antes, eu vou construindo um hábito mais saudável para essa criança. Porque vamos pensar, a gente tem um casal, independente aí de gênero, cada um tem uma vivência alimentar. Um janta comida à noite, arroz, feijão. O outro na casa aprendeu que é só pão e frios. Como que a gente vai juntar para essa criança um padrão? Qual o padrão que a gente vai criar para essa criança? Eu cozinho, você não cozinha. Eu tomo coca, você não toma. Como que vai ser? O que a gente vai querer pro nosso filho? Então é muito E é legal também te procurar numa hora dessa. Sim. Até para criar um plano alimentar neutro, né? Que não tenha nem a ver comigo, nem com o companheiro ou companheira. É isso. Então, eu tô tomando, eu tomo minha cerveja, a criança precisa tomar alguma coisa. Será? Ela vai ficar com vontade, vou dar refrigerante. Hábito. Então, será que você deveria estar tomando talvez tanta cerveja assim? Então, assim, são hábitos que a gente tem que se questionar. Claro. Então, não tem como eu fazer a mudança. Quem abandona o tratamento, o acompanhamento, são aqueles pais que não querem mudar. Porque para a criança não faz sentido. Por que eu tenho que fazer um prato bonito, que eu tenho que me esforçar, e minha mãe ou meu pai vai continuar com os Marina, e aquela pergunta que não quer calar. Todo mundo endemoniza o açúcar. Meu Deus. E aí eu seguro a onda da minha filha não comer o açúcar, e papapá, faço tudo com estévia, com não sei o quê, aquelas coisas que a Marina me ensina. Aí chega naquele aniversário com aquele monte de doce, e os pais dizem assim, meu filho não vai poder aproveitar, não vai poder comer, a criança se empanturra e passa mal, porque o corpo não está acostumado, acontece isso. Demais. Aí? Vamos falar de crença. Restrição. Restringe. Essa criança vai estar, opa, sexta-feira vai ter doce. Na maioria das vezes é liberado. Aí eu vou comer até quando, porque na segunda eu não posso. Então eu ensino também esses pais a trabalhar. Eu não tô dando açúcar. Mas você dá bisnaguinha pro seu filho? Você dá um pão de forma? Você dá algum ultraprocessado? Vai ter açúcar. Então eu prefiro muitas vezes dar o açúcar ou ter o doce
do que esse açúcar dentro dos industrializados. Seu filho está consumindo açúcar que você não está vendo. Talvez não é o açúcar de chocolate. E essa é uma troca muito errada. Trocar o açúcar por adoçante. Ele vai ser igual ou muitas vezes pior pela questão de flora intestinal também. Olha então, isso. assim, hoje está na moda das dietas tudo sem açúcar. Eu falo, desconfio dos produtos ou de alguém que fala que é sem açúcar. Porque vai ter adoçante. Trocar adoçante por açúcar, mesma coisa. Eu falo muitas vezes, faça um brigadeiro. Faça um brigadeiro. Brigadeiro é o leite condensado e o cacau. Eu tenho 2, 3 ingredientes. Eu vou comprar um Lindt, um Copenhague, um chocolate bom. É cheio de aditivo. Muito. Leia os ingredientes. Então, vamos voltar. O brigadeiro eu sei fazer, então eu não tô me sentindo muito mal já com essa conversa. E qual o prazer? Olha que legal. Putz, vamos hoje assistir um filme com o meu brigadeiro? Tem, eu sei que tem. Se eu tenho, eu não preciso ficar procurando. Eu não tenho essa ansiedade de hora que eu tiver, eu vou ter que comer tudo até passar mal. E nesse mundo tão maluco que a gente vive hoje, onde esfriou. Eu adoro. Tá vendo? Gosto. Café, fala assim, eu tô olhando, ela não tomou o café. Gosto. Nesse mundo tão com tanta novidade, com tanta mudança de comportamento e tudo mais, para a gente finalizar, apesar que eu não queria, mas a gente vai ter outros encontros. Que recado que você daria para os pais, né? Procure um nutricionista o quanto antes. Se não, para tratamento por prevenção. Que é muito melhor você ir e falar, tá tudo bem, né? Eu quero te ver daqui 1 ano, 2 anos para acompanhamento, do que deixar. Que a bola ela vai rolando e vai ficando maior. Muito obrigada, Marina. Obrigada você é maravilhosa, incrível e efetiva. Procurem a Marina. Obrigada. E sigam a gente nas redes sociais, @Florais e Aromas. Obrigada.